Oi, Chuchu, tudo bem com vocês? Eu sou a Lari, sejam bem-vindos ou bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje eu vou indicar pra vocês 5 livros que eu não ouço ninguém falando sobre eles na internet. Então, são alguns livros, alguns são mais antigos, foram lançados mais pra trás, mas são livros muito bons que eu acredito que vale a pena ser lido ainda hoje, tá? Eu vou começar indicando Cores do Outono, da Keila Gon. Ele é parte de uma trilogia, ele é o primeiro da trilogia. É uma trilogia e tem um prequel, então é uma trilogia. E é uma romantasia, antes de surgir o termo romantasia. Se bem que eu acredito que é mais uma fantasia com romance do que uma romantasia. E ele tem essa vibe que eu amo, de outono, de casa afastada na montanha, e o cara com o passado sombrio e misterioso, e a menininha que com certeza não é como as outras garotas. Mas, gente, é maravilhoso. Ele é muito bem escrito, ele é muito poético. O Vincent é um personagem completamente apaixonante. A Melissa, embora ela seja uma mocinha que ela não é como as outras garotas, ela é muito relacionável. Ela é uma protagonista que no começo ela fica meio perdida, né, assim como toda protagonista de fantasia, mas que depois ela toma conta da narrativa da história dela. E é uma trilogia que eu não vejo ninguém falando, infelizmente. A Keila, que é a autora, é uma pessoa maravilhosa e escreve maravilhosamente bem. Esse primeiro eu comprei num sebo, eu preciso comprar os outros pra eu reler, porque eu li faz muito tempo. O meu filho tinha acabado de nascer e ele já tá com 10 anos. Então eu quero muito reler essa série e eu recomendo muito, muito, muito mesmo. Outro livro que eu vou indicar... Gente, eu só separei nacional. Não era bem o meu intuito, mas eu só separei nacional. E o próximo livro que eu vou indicar é Café sobre Tela, da Anya. Anya Gevesier. Nem sei se existe esse livro para comprar. Mas quando eu recebi da autora, ela me mandou um cardzinho. Ela me mandou assinado. Eu recebi esse livro quando? Em 2015, 10 anos atrás. E ele vai contar uma história que se passa no interior do Brasil, muito tempo atrás, não sei dizer quando, e vai contar a história de uma menina que foi dada em casamento pelo pai dela para um cara muito mais velho do que ela. Ele não era muito mais velho. Não, ele não era muito mais velho, ele era mais velho do que ela, mas ela era quase que uma criança. Mas esse cara, ele se casou com ela, né, porque foi meio que a obrigação deles, mas ele não tocava nela, sabe? Ele deixava ela dormir num quartinho dela. Eles só foram ter vida de casado mesmo depois que ela já era de fato adulta, legalmente adulta, com o corpo dela adulto, e porque ela teve interesse nele. Mas enfim, vai falar muito mais sobre isso do que só sobre isso, vai falar muito sobre como que era o Brasil antigamente, e a gente sabe que não era muito fácil, né? Pra mulher ainda é difícil, mas era pior ainda. Ó, vou ler o que tá na orelhinha aqui pra vocês. Em uma época em que a história de uma pessoa era condicionada por seu lugar no mundo e na sociedade, um homem pode ter mudado o destino de uma menina ao dar-lhe o mais precioso dos presentes, o tempo. Café sobre Tela é mais do que a história da menina que dormiu entre as bonecas. É uma história sobre relações pessoais e suas faces de dedicação e amor, abuso e poder, e como ambas prevalecem de formas diferentes para cada um. Um romance sensível, no entanto provocador, que te fará refletir questões que, embora narradas na segunda metade do século XIX, podem ser percebidas e vencidas nos dias atuais. Eu recomendo muito. Eu não sei se ainda existe a versão física dele, eu espero que ele esteja disponível na Amazon em e-book, mas é um livro muito, muito bom. Eu recomendo bastante a leitura. Eu lembro de ter ficado completamente viciada quando eu li ele. E para não dizer que eu não indiquei Camila Pellegrini, eu vou indicar Um Cantinho Todo Meu. Esse livrinho finíssimo eu comprei da Juliana Daglio, que é a organizadora. Esse livro tem contos, tem pequeninas crônicas de várias autoras mulheres, falando sobre mulheres, pets e solidão. E, gente, como eu amo. Como ele é todo detalhado, viu? Ele é lindo, ele é bem escrito.
As, as gurias que participaram são completamente maravilhosas. Ó, temos muitos contos aqui, tem um sumário, se vocês quiserem pausar e tirar print para ver quem que participou. Mas aqui tem várias autoras que eu já gostava, né? Tem a Bianca Souza, tem a Camila Pellegrini, como eu falei, e tem a Ju Daglio, que eu acho ela maravilhosa, tem a Marta Ricas. Então, assim, foi um livro que eu amei muito e é uma ótima forma de você conhecer mais autoras mulheres nacionais, caso seja algo do seu interesse. Eu recomendo muito. Se você é uma mulher que adora ficar sozinha com os seus petzinhos e entende que solidão às vezes é a melhor coisa que pode acontecer, esse livro é pra você. Eu amo muito ele. O quarto livro que eu vou indicar é O Colecionador de Borboletas, da Cecília Moulta. Esse livro vai sim falar sobre efeito borboleta, só que de uma forma assim muito surreal. A Cecília, ela estuda muito física. Eu não sei se ela faz faculdade de física ou se é algo que ela estuda à parte, mas tem muito disso aqui, só que sem ser chato. Ela não fica falando sobre a física do negócio, sabe? Ela deixa a fantasia tomar conta aqui. Eu vou ler a sinopse que vai ser mais fácil do que eu ficar tentando explicar, tá? E a sinopse começa assim. Você sabe qual é a verdade sobre o efeito borboleta? Nicolas é um pesquisador e colecionador de borboletas, que perdeu a memória. Durante sua recuperação, com a ajuda de uma psiquiatra, descobre que possui o poder de voltar ao passado e modificá-lo, e também que era apaixonado por uma garota chamada Joana, que aparece repetidas vezes em meio às suas confusas visões. Pior que uma lembrança morta é uma lembrança que insiste em ressurgir, e Nicolas terá que seguir o fio de suas vagas recordações para desvendar até que ponto alterou seu passado. Porém, este colecionador ainda não tem consciência do quanto o efeito borboleta pode ter afetado seu próprio destino. Fala se não é uma premissa maravilhosa, e é um livro muito bom, ele também não é muito grosso, é um livro relativamente fino, com uma escrita extremamente envolvente e que eu recomendo, assim, demais. E por último, mas com certeza não menos importante, eu vou indicar mais uma trilogia, que é a trilogia dos Querubins, da Marta Ricas. E vamos lá, o primeiro livro é Querubins, A Sentença da Espada, que a gente vai conhecer a história da Shaya. O segundo é Querubins, A Balança do Coração, que a gente vai ver a história pelo ponto de vista da Ashira. Não é no mesmo tempo, tá? É depois, é a Ashira. E o último, nós vamos acompanhar o Salatiel. Gente, eu amo. Pra quem gosta de livros de anjo, se você é da mesma faixa de idade que eu, você viveu a vibe, né, dos livros de anjo. E, gente, ó, meu nome tá nos agradecimentos do último livro. Que lindo, Laris Verzeroni aqui, ó. Que lindo. A Marta é um chuchu. Ela escreve muito bem. Esses livros são maravilhosos. E eu não vejo ninguém falando sobre eles. Eu não conheço ninguém que já leu eles. Então, se você já leu eles, vem conversar comigo. E se você gosta de anjos, de guerra, de tretas que acontecem de acordo com o envolvimento entre humanos e anjos, por favor, leiam esses livros. Não tem nada de hot, tá? Não é esse tipo de livro com anjo. Esses anjos são como deveriam ser, completamente assexuais. E são maravilhosos. Eu amo demais eles. Eles são meus xodozinhos, assim. São livros que eu li há bastante tempo também. O primeiro é de 2016. E o último... 2017. Ela escreveu rápido. E são maravilhosos. Eu amo e eu recomendo muito. Se você ainda não leu, eu recomendo. E como eu disse, lá no Um Cantinho Todo Meu também tem um conto da Marta. A Marta é um chuchu de pessoa. Eu recomendo muito que vocês conheçam a escrita dela. E Querubins é uma ótima porta de entrada para isso. Tem muita coisa legal nesses livros, eles são completamente envolventes. Eu nem fazia marcação ainda e olha como que eles estão marcadinhos. Então, é isso. Eu recomendo muito esses chuchuzinhos de livro. E é isso, então, hoje. Esses são os 5 livros pouco conhecidos que eu gostaria que mais pessoas conhecessem, que eu recomendo para vocês. Me conta aqui se você já leu algum deles,
qual você ficou com muita vontade de ler e qual livro desconhecido você sente que só você que leu e você gostaria que o mundo inteiro conhecesse ele. Vamos continuar esse bate-papo nos comentários. Por hoje é isso, um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!